Boa tarde, meus amigos. Aqui é Dário dos Santos, pregador dessa página. Eu venho dizer aqui uma pergunta que hoje é bem... perguntando a igreja que você quer ser. A igreja que você é. Qual a igreja que você é hoje? Não estou falando no templo, mas sim a igreja que você é. A igreja da maneira que você é. Uma igreja. Qual a igreja que você é? E eu escrevi umas coisas aqui que as cartas aos Gálatas que Paulo escreve é um texto doutrinário para a igreja. O conteúdo do apóstolo Paulo introduz de uma autobiografia, no entanto, conta o seu testemunho. Está lá em 1 Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, que vocês vão ler, que vocês vão entender. Introduz uma autobiografia contando o seu testemunho, a doutrina da comunidade, da sua preocupação em moldar aquela igreja, mas também mostrava um exemplo de ser um cristão. E a igreja é você, somos nós, sou eu. Não adianta apontar os defeitos da igreja e esquecer que fazemos parte deles. Como uma canoa furada que afunda, todos vão naufragar. Devemos trabalhar juntos para tampar as brechas e salvar vidas. Porque hoje eu quero saber se a igreja não trabalha de uma maneira junta. Por que a gente fica entre os irmãos brigando por causa de posições, brigando por causa de oposições dentro da igreja, de posições dentro da igreja? A gente fica brigando entre um e o outro, porque às vezes falamos assim: quem deveria estar era eu, quem deveria estar fulano. Não. Se você foi chamado por Cristo, você já faz parte de um grande exército. Você já faz parte de uma grande coisa. Você já é uma igreja. Você já faz parte. Você já pode. Quando Deus já te chamou, Ele te chamou não é para ficar sentado, não para ter título, não, meu filho. Isso aí é de acordo com o tempo. Se for da vontade de Deus, você vai ser. Mas quando Deus te chamou, Deus chamou para você falar da palavra dele, falar do evangelho. Você é a igreja. Não é o templo. O templo é para eu e você ali cultuarmos a Deus. Mas a igreja é você. Qual a igreja que você é? Você é a igreja que planta contenda ou você é a igreja que fala do amor de Deus? Qual a igreja que você é? Você pertence qual a igreja? Aquela que fala mal do seu líder? Aquela que fala mal do seu pastor? Aquela que fala mal do seu irmão? Ou é aquele que ajuda o seu líder? Ou é aquele que fala do amor de Deus e aquele que vive em comunhão com os irmãos? Qual a igreja que você é? Qual a igreja que você pertence? Hoje a igreja está sendo isso aí que vocês estão vendo aí fora. O evangelho de teologia de prosperidade, aquela que vai, as pessoas que vão para a casa do Senhor procurar só a bênção, mas não vão para a casa dele procurar o dono da bênção. Qual a igreja que você é? É aquele que recebe e depois vai embora? Ou aquele que recebe é aquele que fica? Tem muitos que vão para a casa de Deus procurar ele pensando que o Senhor Deus é um empresário, aquele que pode dar. Mas o Senhor, eu falo para vocês que o Senhor não é empregado de ninguém. Ele dá na hora que Ele quer. Tem muitas pessoas hoje que pregam, vão para a casa do Senhor, sabe que lá tem bênção, sabe que lá tem carro, sabe que lá tem chave de carro, vão procurar, vendem coisas que não convém o que está escrito, vende lenços umedecido, ungido, garrafa de óleo ungida, vassoura que varre os pecados, sabão em pó que lava. Esse é o evangelho da prosperidade hoje. Muitos hoje pastores, muitos líderes evangélicos aí que dizem que são esse tipo de igreja, que não é igreja, que não tem nada a ver com Cristo Jesus, porque na palavra dele está escrito que no final dos tempos surgirão falsos profetas, falsos ensinadores, falsos cristos. Tudo que você está vendo está acontecendo, então você não deve ficar assustado, mas você tem que ser a igreja, aquilo que Deus determinou, a verdadeira igreja, uma igreja verdadeira, não uma igreja falsa.
Não uma igreja de falsas palavras, aquilo que prega só prosperidade, mas sim pregar a verdade. Mas toda vez que você for pregar a verdade, você assusta as pessoas. Falar do pecado, confrontar o pecado, assusta. O que convém melhor? Pregar sobre coisas que você só vai levantar o seu ego ou coisas que vão edificar você? Coisas que vão fazer nós nos convertermos, que vão fazer nós ver aonde nós estamos errando. Qual igreja é essa? Que igreja é essa que você está? Nem é toda igreja que Deus está lá. Não é toda igreja que tem palavra. Se a sua igreja tem palavra, permaneça aí. Honre o seu pastor, honre o seu líder. Porque essa é a verdadeira igreja. É a igreja que fica em autoridade espiritual, a autoridade do seu pastor, a autoridade do seu líder. Se ele fala, te repreende, não é porque ele quer. Repreende você porque ele tem uma autoridade sobre você, porque um dia Deus pode cobrar dele. E ele também não está repreendendo porque ele é o seu dono, não. Ele repreende você porque ele quer cuidar de você. Assim como Deus nos faz. Como está escrito que o Senhor compadece daqueles que o temem e aquele que os ama. Então, meu filho, não fique assim. Nós devemos ser uma igreja obediente, uma igreja que tapa buracos, uma igreja que fecha as brechas, e uma igreja que busca a verdade, aquele que salva vidas. Não é aquele que salva vidas, não é aquele que afunda vidas, atrapalha vidas, não. Somos uma igreja verdadeira, uma igreja que tem palavra. Somos uma igreja dessa que busca a verdade. E todo aquele que recebe a Jesus já é próspero. Não adianta você buscar na outra igreja para ser próspero, não. Porque você já é próspero. Você já é rico. Você já é próspero. Então você é uma igreja verdadeira. Não seja uma igreja falsa. Uma igreja de falso testemunho. Uma igreja que só prega a teologia da prosperidade. Algo que só beneficia ele mesmo. Mas aquele que escuta, aquele que ouve essas mensagens, estão caminhando de passos bem largos para a perdição. Nós temos que ser uma igreja verdadeira, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que tem palavra, uma igreja que busca a verdade, porque esta é a igreja que nós devemos ser. Vamos buscar, vamos parar de buscar aquilo que não nos convém, mas sim buscar aquele que pode fazer por nós. Essa é a verdadeira igreja. Somos verdadeiras igrejas. É uma igreja que faz, aquela que faz a diferença. É uma igreja inspirada pelo Espírito Santo, uma igreja cuidadora, uma igreja missionária. Somos uma igreja missionária. A igreja missionária é aquela que faz missão em vários lugares. Não é missão fazer lá fora, não. Aqueles que já estão lá, porque Deus já chamou ele. Mas você também é um missionário. Você é um missionário na sua família. Você é um missionário no seu trabalho. Você é um missionário na sua casa, na sua escola, na sua faculdade. Enfim, em qualquer lugar que Deus chamou você para ser missionário. Para você evangelizar, fazer missão, falar do amor dele. Esse é o verdadeiro missionário. E uma igreja cheia de fé. Será que nós temos fé? Hoje, muitas das vezes, não acreditamos. Botamos a fé acima, ou seja, não colocamos o problema acima daquela fé que nós temos. Mas o Senhor falou que nós tivemos uma fé do tamanho de uma mostarda pequenininha, que é a maior, que é a menor de todas as sementes, e quando ela cresce, ela vira a maior hortaliça que tem. Mas se nós tivermos uma fé do tamanho de grão de mostarda, como nosso Senhor falou, faremos coisas até melhor do que Ele. É uma igreja cheia de fé, que muitas das vezes hoje a igreja não tem fé. Perdemos a fé. Mas quem mudou? Foi Deus ou foi nós? Eu falo para você, fomos nós, porque o Senhor continua hoje, sempre e sempre será. Esse é o Deus que nós servimos, nós que mudamos. A credulidade cresceu tanto que nós perdemos a fé. Então somos uma igreja verdadeira, cheia de fé. Continuemos a andarmos, porque o caminho é longo, o caminho é árduo, o caminho é pedregoso, é espinhoso, eu sei. Mas continuaremos sendo uma verdadeira igreja. Vamos fazer a diferença. Qual a igreja que você é? Qual a igreja que devemos ser? A igreja que prega? A igreja que cuida? A igreja que fala a verdade? Ou a igreja da contenda? Ou a igreja da teologia da prosperidade? Ou a igreja de falsos ensinos? Ou a igreja da falsidade?
Qual igreja que você é? Então fico com essa mensagem. Retornaremos outra hora com outra mensagem. Fica na paz, receba que o Espírito Santo venha falar mais cada vez no seu coração, em nome de Jesus. Amém?